Paz seja com todos. Bom dia. Amados, dando continuidade à história, o resumo da história de Daniel, alguns pontos assim que eu gostaria de acrescentar, iniciando por Daniel 2, o decreto, o sonho do rei, interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou o seu sono, né? E mandou chamar os magos, isso aí até eu falei, né? Os astrólogos, os encantadores, os feiticeiros, caldeus, e nenhum deles conseguiram interpretar o sonho, o pesadelo do rei. Então ele se indignou com isso e saiu um decreto que mataria, né? Deixa eu ver aqui. Então, Daniel interviu, né? Quando saiu esse decreto, Daniel interviu. Disse ao rei que ele ia consultar o Senhor e que através do Senhor, do Espírito do Senhor, através de Deus, poderia revelar, interpretar o pesadelo dele. E que ele precisaria de um tempo. Então, assim, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei sonho e seus servos e daremos a interpretação. E respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, pois vedes que os que eu sonhei me têm escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas, perversas, para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu atente que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus. Quer dizer, os caldeus ainda estavam conversando com ele. Mas deixa eu ver aqui a parte, porque assim, procurando resumir, porque é muita coisa. Lendo ainda Daniel 2, então o rei muito se irou, enfureceu, ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel. Pronto, é essa parte aqui que eu gostaria estava procurando. E os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, o profeta Daniel, falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, porque se apressa tanto o mandado da parte do rei. Então Arioque explicou a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, os três amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, né? Sobre esse segredo, né? Que era também um decreto de morte, a que não revelasse, fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem com o resto dos sábios da Babilônia, para não perecessem, ou seja, não morressem. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, glória a Deus. Ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria dos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força,
e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído, para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação que ele tanto deseja, né? O sonho. Então Arioque depressa introduziu, estou lendo Daniel 2, estou no versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse: Daniel, cujo nome era Beltesazar. Até um nome parecido com um neto, que depois veio a ser rei do Nabucodonosor, né? Que é o Belsazar. Mas o de Daniel, que ele colocou o nome de Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer. Através do meu Deus, ele me deu a interpretação. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, da tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos que é. Aí assim, amados, eu voltei um pouquinho porque teve alguns fatos que eu não tinha falado na outra live, né? Que eu fui carregar o vídeo. Aí tem falando aqui coisas que eu já falei no outro vídeo. Aí mostra aqui no versículo 3, no capítulo 3, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no fogo ardente, porque a princípio, logo no início, eles não quiseram comer a comida do rei, né? Nem a comida, nem o vinho. Eles preferiram fazer uma dieta de legumes e água. A princípio, o encarregado, temendo a sua própria vida, né? Não obedecer à ordenança do rei, mas o Daniel pediu 10 dias para fazer a experiência e que mostraria que, mesmo fazendo essa dieta, eles em oração ao Senhor, eles ficariam até com uma boa aparência, fortalecidos, e não haveria como o rei saber. Então o encarregado concedeu que fosse feita a dieta. E assim foi feito. Outra coisa foi aqui, né, depois da interpretação do sonho, teve, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Campo de Durã, não sei se é Durã, é Dura. Aqui tem Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar as sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governantes da província, para que viessem à consagração da estátua de Nabucodonosor. Tinha levantado, então se ajuntaram esses, né, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governantes, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita,
de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som, eles se curvaram, né? Se prostraram, todas as línguas e nações, né? E todos adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Ora, no mesmo instante se chegava alguns homens caldeus, acusaram os judeus e falaram, disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som... Só que Daniel, Ananias, Mesaque, Sadraque e Abednego, né, que tiveram os nomes trocados, não se curvaram. Ficaram em pé e disseram que não ia fazer isso, não ia se curvar, só adoraria o nosso Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Aí o que foi que o rei decretou? Que se eles não se curvassem, não adorassem aquela estátua feita pelo Nabucodonosor, né? A estátua de ferro, seria lançado dentro do forno, da fornalha ardente. Aí tem aqui, ó, no capítulo 3, aí, do versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram como de ti, os teus deuses, a estátua levantar-se e adorar. Então, assim, eu falo para resumir, porque é muita coisa se for ler totalmente o que tem aqui na Bíblia. Porque eu já adiantei, fiz um resumo adiantando muitas coisas. Já estou mais à frente. Então, assim, nós sabemos a história de que Sadraque, Mesaque e Abednego, nem Daniel, se curvaram à estátua que o rei tinha feito, né? Então, ele colocou os três na fornalha de fogo e apareceu o quarto homem, que é o Senhor, e protegeu eles, e eles não tiveram nenhum dano. E os homens que foram preparar, porque o rei mandou aumentar 7 vezes mais, para ficar mais ardente a fornalha de fogo, eles morreram. Morreram 4. Morreram 2 primeiro, depois morreram vários homens. Tá vendo aqui, ó? No versículo 19. Então Nabucodonosor encheu de furor e mandou que aumentasse, ordenou que o fogo fosse aquecido 7 vezes mais. Aí eles começaram a ver o quarto homem. Eita glória! E viram que eles estavam intactos. O fogo não tinha feito nada com ele. E ainda viram o Senhor. Viram um quarto homem. Então o rei Nabucodonosor espantou-se, levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, glória a Deus, que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Ao filho dos deuses, que ele diz assim, né? Aos filhos dos deuses. Então, se chegou na filho dos deuses, ele quis dizer assim, um outro homem, né? Ele estava vendo como fosse um outro homem, era Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo, do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam daí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos prefeitos
e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça, eita glória, tinha se queimado, nem suas capas de se mudar, né, mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia. Aí o rei fez um decreto, né? Por mim, estou lendo agora, capítulo 3, versículo 29. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Israel, né? Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura, né? Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações com línguas que morram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pereceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, pronto, aí não conseguiram, né? Mas Daniel, cujo nome é Beltesazar, que ele mudou o nome, né? De Daniel, Beltesazar, cujo nome é Beltesazar. Segundo o nome do meu Deus, e no que há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Belsazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti espírito de Deus santo, e nenhum segredo te é difícil, dizer visões, interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Aí estava olhando para a árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia essa árvore, se fazia forte de maneira magnífica, né? Que na sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com suas raízes deixai na terra, com cadeias de ferro,
e de bronze, da erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja como animais da grama da terra. Deixa eu ver se eu resumo isso aqui. Então, isso é o sonho de Nabucodonosor, Belsazar, que é Daniel, né? Disse a interpretação. Todos os magos, reis, não puderam fazer, mas há um Deus, um Espírito de Deus que pode revelar. O sonho, respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o seu sonho seja contra. Senhor, que ele estava se referindo, era o rei, né? Não é Senhor Deus do céu, não. Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os seus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas e o seu fruto abundante. Deixa eu ver aqui. Mais tarde, em seu reinado, o rei Nabucodonosor teve um sonho que pediu novamente a Daniel para interpretar o sonho da árvore. A árvore enorme, que apesar de sua aparência magnífica, foi cortada, deixando apenas seu tronco. Daniel teve que revelar, relutantemente, que a árvore representava o reino, representava ao rei como ele seria cortado e reduzido a viver com animais selvagens. Na verdade, era um derramamento da ira de Deus, né? Uma repreensão para o rei. Seria a repreensão de Deus para a vida do rei. A manifestação da ira de Deus, que não ia durar para sempre, mas que ele ia permanecer nesse estado até que ele estivesse preparado para reconhecer que não há ninguém maior do que Deus. A crise da insanidade de 7 anos do rei Nabucodonosor começou quando o rei se decretou pelo sucesso da Babilônia. Apesar do aviso de Daniel, o monarca babilônio viveu 7 anos com animais selvagens e ficou como um animal selvagem. O cabelo do rei cresceu tanto quanto penas das águias, os dedos, as unhas pareciam da águia. Uma psicose. Ele ficou com uma psicose severa por todo o período que ficou a expressão no corpo de um animal. Ele rastejava, né? De 4, ele andava de 4 como se fosse um animal mesmo. A vida do rei no deserto terminou quando ele reconheceu que Deus era superior a qualquer rei e era capaz de humilhar os que andam orgulhosamente, né? Com orgulho. Aí teve a escrita da parede também. O serviço público de Daniel, do profeta Daniel, abrangia os reinos de sucessivos governantes, incluindo o neto do rei Nabucodonosor, que é o Belsazar, um nome até parecido, né, com o que foi dado para Daniel. Houve uma ocasião memorável quando o rei Belsazar organizou uma festa luxuosa para 1000 membros da elite babilônica. Nenhuma despesa foi poupada. Pratos de ouro e prata, originalmente saqueados do antigo templo de Jerusalém, foram usados para servir bebidas durante a festa. Apareceu uma mão misteriosa e um dedo que escreveu na parede do palácio. Apavorado, o monarca imediatamente concordou com a sugestão da rainha-mãe e convocou o estadista Daniel, o profeta Daniel, né, para interpretar o significado desta caligrafia. E Daniel disse ao rei que ele falhou em não aceitar a lição de humildade que Nabucodonosor havia aprendido.
que havia aprendido, né? O que ele passou. Pois é, houve isso. Então, depois que o Belsazar morreu, foi que Daniel assumiu completamente a província babilônica. E ainda tem mais coisa para falar. Eu falo no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.